Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula aqui com Renato Araújo, Geografia com Renato Araújo, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre capitalismo, as doutrinas capitalistas. Vamos tentar matar o capitalismo nessa aula de hoje, ok? A gente vai falar de liberalismo, keynesianismo, neoliberalismo, Bretton Woods, enfim, vamos tentar fazer isso da mesma forma como a gente sempre faz, tentando fazer como se fosse uma lousinha aí para você acompanhar no seu caderno, escrevendo junto comigo no caderno, ou acompanhar como se fosse um podcast. Não esqueça que no final a gente vai indicar aí um filme para você poder assistir e entender um pouco melhor o que a gente falou hoje. Vamos lá, pessoal? Valeu! Vamos lá, pessoal? Então hoje a gente vai falar aí sobre o capitalismo, esse modo de produção que mudou completamente a história do mundo, com geração de riqueza como a gente nunca antes viu, mas também uma enorme desigualdade. São características gerais do capitalismo. Em primeiro lugar, a propriedade privada dos meios de produção, ou seja, os meios de produção, as fábricas, o dinheiro, a terra, têm dono, elas pertencem a alguém, ok? A gente comumente chama essa população de burguesia. O trabalho é assalariado, ou seja, o proletariado, em troca de vender o seu tempo, ele recebe um salário. A economia de mercado é o mercado, são as empresas que decidem o que vai ser produzido e o quanto vai ser produzido. Por como elas fazem essa decisão, como elas tomam essa decisão? Pela busca pelo lucro, ou seja, elas vão produzir aquilo que gera mais lucro. Conforme a gente sabe, o capitalismo não é o mesmo ao longo da sua história. Já são mais de 200 anos de capitalismo. E esse capitalismo foi se modificando de acordo com o contexto, e a partir também de doutrinas de pensamento capitalistas. A primeira doutrina, o chamado liberalismo econômico. O liberalismo tem como principal autor, o pai do liberalismo, um escocês chamado Adam Smith, que viveu de 1723 a 1790. Ele escreveu um livro chamado A Riqueza das Nações. O nome é resumido, porque o nome completo é uma investigação sobre a causa e a natureza da riqueza das nações. Neste livro, ele vai dizer que para alcançar uma utopia, para alcançar um mundo perfeito, é preciso que o Estado não intervenha na economia. Estados livres, onde os países, onde não há intervenção do Estado, são estados que alcançam melhores índices econômicos, que alcançam melhores índices de riqueza. Mas se o Estado não vai dizer o que produzir, o quanto produzir, quem vai? Segundo Adam Smith, há uma mão invisível que vai determinar isso. É o famoso laissez-faire, ou seja, deixe acontecer, deixe estar. A própria natureza vai levar a todas as pessoas ao bem-estar. Não é preciso que o Estado diga o que produzir e quanto ser produzido. O liberalismo vai entrar em crise, a ideologia liberal entra em crise junto com a crise de 29. A crise da Bolsa de Nova York foi a maior crise econômica da história. E ela foi uma crise causada por uma superprodução, as empresas produziam mais que a demanda, e uma enorme especulação na Bolsa de Nova York. Esses dois itens, levando à crise de 29, levou não só os Estados Unidos, mas o mundo capitalista a uma enorme depressão. Essa depressão levou os países a perceberem o crescimento de movimentos socialistas e também movimentos de extrema-direita. O capitalismo e sua ideologia liberal havia entrado em questionamento, não convencia mais as pessoas. Era preciso salvar o capitalismo. E a doutrina capitalista que vai, digamos, salvar o capitalismo foi o keynesianismo. Ele leva esse nome porque o principal pensador da doutrina keynesiana foi John Maynard Keynes. John Maynard Keynes escreveu um livro chamado Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Nesse livro, ele defende que em momentos de depressão, em momentos em que a economia está completamente parada e os empresários, os empreendedores perderam a capacidade de investimento, só resta uma instituição fazer isso, o Estado. Então é preciso que o Estado intervenha na economia, como, por exemplo, com obras de energia, nos Estados Unidos, a hidrelétrica Hoover, ou de transportes, como ferrovias e rodovias. Essa intervenção do Estado na economia
contratando essas empresas para fazer obras, tem como objetivo gerar emprego e, uma vez que o emprego está gerado, aumentar o consumo. Aumentando o consumo, as pessoas passam a comprar mercadorias de novo, ou seja, há uma economia girando de novo. Um dos primeiros lugares onde o keynesianismo vai ser implementado vai ser nos Estados Unidos, durante o governo do presidente Franklin Delano Roosevelt, a partir de 1933. Ele vai implementar uma política que hoje é conhecida como New Deal, um novo contrato, onde ele vai fazer um programa enorme de investimentos em infraestrutura. Como eu falei para vocês, hidrelétrica Hoover, rodovias, presídios, enormes investimentos do Estado na economia que vão levar a uma enorme geração de empregos. Após a Segunda Guerra Mundial, o New Deal e a política keynesiana vai ser mais aprofundada com políticas de welfare state, o chamado Estado do Bem-Estar Social, onde os governos não vão investir só na geração de empregos, mas também em saúde, educação, previdência, oportunidades iguais para todos. E esse período foi um período em que a história do capitalismo viu um crescimento enorme, principalmente dos Estados Unidos, mas de todos os países que assumiram o keynesianismo como política econômica. Na década de 70, o keynesianismo entra em crise. Os choques do petróleo na década de 70, 73 e 79 levam a um aumento enorme do preço das mercadorias, do custo de produção das mercadorias. O alto endividamento público dos estados e a queda dos lucros das empresas leva a uma enorme crise de acumulação de capital. Se a crise de 29 foi uma crise causada por uma superprodução, a crise da década de 70 é uma crise de acumulação de capital. Ou seja, o keynesianismo já não serve mais como doutrina capitalista. É preciso uma nova doutrina, um novo pensamento, que vai ser chamado como neoliberalismo. O neoliberalismo tem dois principais autores, o Friedrich Hayek, austríaco, e o que eu considero que é aquele que foi realmente o copiado nos países, o Milton Friedman, que tem um livro chamado Capitalismo e Liberdade. Os primeiros países a implementarem uma política neoliberal foram Estados Unidos, no governo de Ronald Reagan, a Inglaterra, o Reino Unido, no governo da primeira-ministra Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, e no Chile, com o general Augusto Pinochet, o ditador Pinochet. O neoliberalismo é uma política que acaba por resgatar os valores do liberalismo. Na minha humilde opinião, eu vejo muito pouca diferença entre neoliberalismo e liberalismo. Em ambos os casos, a não intervenção do Estado na economia é defendida de toda forma. Portanto, um governo neoliberal tem que fazer o que com as empresas que foram criadas no período keynesiano? Privatizá-las. Há um enorme programa de privatização das empresas. Desregulamentar a economia, todas aquelas regulamentações que o Estado tinha criado no keynesianismo. Acabar com essas regulamentações. Maior liberdade. O Estado deve fazer o quê? Focar em reformas, reformas trabalhistas, reformas previdenciárias, reformas administrativas. Abrir o mercado, ou seja, permitir a entrada de produtos estrangeiros sem nenhum tipo de controle. E talvez a grande diferença do neo para o liberalismo, a criação de agências reguladoras, como nos Estados Unidos, a FCC, a FDA, Comunicação e Vigilância Sanitária, que no Brasil seria a Anatel e a Anvisa. Na América Latina, a partir do Consenso de Washington, uma reunião ocorrida em Washington em 89, o neoliberalismo é visto por esses economistas como a única forma de retomar o crescimento da América Latina. E a partir daí, todos os países praticamente da América Latina adotaram políticas neoliberais. Se deu certo ou não, é uma questão que a gente vai estudar nas próximas aulas. O capitalismo também pode ser estudado a partir de fases, ou seja, diferentes momentos do seu modelo. A primeira grande fase do capitalismo, que vai do século XV até o final do século XVIII, é a fase comercial, também chamada de mercantilista. É o período das grandes navegações. Neste período, os países europeus estavam preocupados em acumular capital,
Ou seja, eles precisavam de capital para financiar o capitalismo que estava nascendo ali. Portanto, a melhor forma de fazer isso era acumulando metais que eles encontraram em grandes quantidades nas colônias americanas, principalmente. E para tirar metais, nada melhor que trabalho escravo. Ora, é interessante notar que a gente fala tanto de trabalho assalariado no capitalismo, mas na primeira grande fase mercantilista, o trabalho era escravo. É só no capitalismo industrial, que vai do final do século XVIII até 1930, 45, que o trabalho passa a ser assalariado. Com a Revolução Industrial, a produção de mercadorias é gigantesca, fica necessária uma enorme mão de obra e é preciso que o trabalho seja remunerado para que alguém pudesse comprar essa produção de mercadorias. A partir daí, há uma enorme concentração de renda na mão de industriais, e esses industriais vão começar a formar gigantescos monopólios, através da formação de cartéis ou então de trusts, e também através da política de dumping, que significa o quê? Significa você tomar medidas que, digamos, seriam amorais, imorais ou ilegais hoje para destruir a sua concorrência. A partir de 30 a 45, você tem o capitalismo financeiro, onde passa a ter, e vem até hoje, ele passa a ter como principal agente as bolsas de valores e o principal agente das bolsas de valores, os bancos. O capitalismo começa a se internacionalizar, ou seja, é um acúmulo de capital enorme que vai existir na mão desses grandes conglomerados que são a fusão de bancos e indústrias. De 1970 até hoje também, nessa intersecção, muitos autores falam que nós vivemos o capitalismo informacional, ou seja, a tecnologia da informação, as grandes empresas de tecnologia de informação, como Google, Facebook, Microsoft, são as empresas que detêm hoje um poder de capital enorme, ou seja, esses novos ramos da economia seriam hoje as principais fontes da riqueza capitalista. O sistema econômico capitalista, da forma como a gente conhece hoje, ele teve sua base lançada na Conferência de Bretton Woods, acontecida já no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, 1944, no estado de New Hampshire, nos Estados Unidos. A Conferência de Bretton Woods marcou a regulamentação da economia mundial. Eles tinham por objetivo evitar uma nova crise de 29, uma crise sistêmica do capitalismo. Esse era o objetivo da Conferência de Bretton Woods, ou seja, evitar novas crises, evitar que o capitalismo entrasse em momentos cruciais, ok? A gente sabe que, a partir do neoliberalismo, a Conferência de Bretton Woods foi completamente esvaziada. Mas, voltando, foram criadas duas instituições importantes em Bretton Woods. O Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, hoje que foi absorvido pelo Banco Mundial, cujo objetivo é oferecer empréstimos para a reconstrução da Europa e hoje para obras de infraestrutura nos países subdesenvolvidos. Além disso, foi criado o FMI, Fundo Monetário Internacional, cujo objetivo é manter a estabilidade, garantir a estabilidade monetária de países em dificuldade de pagamentos. Ou seja, países altamente endividados poderiam pegar dinheiro no FMI. No entanto, a gente sabe que pegar dinheiro no FMI significa ter que adotar medidas de austeridade, que nem sempre foram muito bem aceitas, nem sempre são muito bem aceitas. Para muitas, essas medidas de austeridade significam um veneno ao invés de remédio. Em Bretton Woods, também foi adotado o padrão dólar-ouro, onde os Estados Unidos garantia que 35 dólares compraria uma onça de ouro. Hoje, isso não existe mais. Em 1971, de 46 a 71, durou isso. Em 71, Nixon acabou com isso. E aí, pessoal, gostaram? Que legal, né? É muito importante a gente saber capitalismo e por isso eu vou indicar hoje não um, mas 2 filmes para vocês assistirem sobre essas questões. E são 2 filmes sobre a crise de 2008, que se você perceber bem, você for estudar, você vai perceber que tem muito em comum com a crise de 29. Quem sabe, se você pedir bastante, eu faço um vídeo só sobre a crise de 2008. Os 2 filmes são, o primeiro, Grande Demais para Quebrar, é um filme da HBO
que deve ter aí no seu streaming, que vai contar um pouquinho das empresas que não podiam quebrar, porque senão a crise seria ainda maior. E o outro é um filme chamado A Grande Aposta, com o Christian Bale aí, foi indicado a vários Oscars, e é um filme bem interessante também sobre a crise de 2008, aqueles que apostaram contra o sistema e ganharam dinheiro com a crise de 2008. Espero que vocês gostem aí dos dois filmes e vamos para a próxima aula. Valeu, pessoal!